Peraí, deixa eu ler os meus posts, tá começando aqui mais um episódio. Gente, o nosso primeiro episódio com um convidado. E que convidado que a gente tem aqui hoje, Vitor Benec. Eu acho que você já deve ter visto ele nas redes sociais. Se não viu, você tem que ver. Que prazer ter você aqui, fotógrafo. E a gente também tem que dizer que você talvez hoje seja um dos melhores conteúdos de autoconhecimento das redes. Porque é impressionante, assim, as suas mensagens. Primeiro assim, é uma honra estar aqui, uma honra ouvir tudo isso, ser reconhecido por isso, assim. E, cara, na verdade, o meu negócio ali é justamente tentar pôr pra fora o que vibra aqui dentro faz tempo, né? Então, sei lá, tô simplesmente, acho que cumprindo a minha missão, assim. Hoje eu posso dizer que eu tô cada dia que passa deixando um pouquinho do meu legado aí, um pouquinho do que eu vim fazer aqui, né? Que eu acho que todos viemos, né? Cada um tem a sua forma de passar, eu acho que eu talvez encontrei a minha. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Assistindo os seus vídeos, que são incríveis, que me tocam muito, assim, eu fico pensando, aonde que você aprendeu tudo isso? Tudo isso que você fala pra gente, né? Que faz tanto sentido, assim. Da onde vieram esses insights? Cara, eu acho que a fonte disso, ela é a mesma pra todo mundo, né? Eu acho que tá aqui dentro, tá dentro de todos nós, tá dentro de 100% da humanidade. Então, veio daqui de dentro. E aí, eu acho que ela começou a clarear isso tudo pra mim, e até pra eu poder trazer, colocar isso pra fora, a partir de uma busca por autoconhecimento, que eu comecei a... Acho que assim, eu cresci, né, sei lá, perto dos 10 anos de idade, meus pais começaram a frequentar a igreja evangélica, e aí fui a minha adolescência inteira. Então, achava massa e tudo mais, sentia às vezes coisas muito legais, mas ainda assim também parecia que não estava 100% claro ainda algumas coisas. E aí, uns 18 anos, eu acabei indo viver, né? Porque eu fui, de certa forma, ali... Acaba que fica reprimido por conta dos padrões, né, da igreja e tudo mais. E aí, com 18 anos, eu fui viver e tal, não sei o quê. Mas eu se rebelando contra a igreja? Não. Mas simplesmente eu fui curtir um pouco do que eu não tinha curtido na adolescência, assim. E... Só que aí... eu sempre tive um negócio de dentro de mim que eu sentia as coisas legais que eu sentia na época da igreja, frequentei e trabalhei em um acampamento evangélico a adolescência inteira, assim. Então, a gente tinha experiências incríveis lá, era muito massa, sentia, né, presença de Deus, mas era aquele negócio de não entender Deus ainda, né, ter muito Deus como entidade, assim. Deus fora, né? Deus fora, exato, mas sentia que existia alguma coisa dentro, mas não era compreensível, não era claro ainda essa visão pra mim. E aí, com uns 20 e pouquinho, assim, uns 22, acho, 21, 22, que eu comecei a despertar um pouco mais pra esse lance do autoconhecimento, principalmente através da leitura, que foi quando eu li... Eu nunca tinha terminado, acho que um livro na vida, assim, só aqueles que a gente é obrigado no colégio. Pequeno Príncipe? Você pula 30 páginas e lê 5. Não, era só aqueles livros que a gente tinha. Dom Casmurro, eu acho que dali foi quando surgiu até a minha facilidade de falar com a câmera. Uma curiosidade, acho que só quem estudou comigo sabe disso. Eu interpretei o Dom Casmurro. Uau! A gente... Entrei na mosca! Foi. Olha a gente só, fez... Você pesquisou antes, tem certeza. Claro que não! Não sei nem Mas aí você fez o Bentinho, o papel do Bentinho? Bentinho inteiro, do livro inteiro, porque a gente teve Na época eu estudei no Mackenzie e a gente tinha... Não lembro qual ano era, que a gente tinha que apresentar um projeto de filme. E aí, acho que era de literatura, matéria, não lembro. E aí, escolheram meu grupo, né, fazer o Dom Casmurro e eu fui o Bentinho. Caramba! E aí, nessa época, acho que já começou minha atuação. Inclusive, eu tenho até agora... Olha que legal que você falou, eu lembrei. Eu tenho um Oscarzinho lá de melhor ator dessa época. Gente, Cara, eu não sonhava. E eu nem lembrava disso também. Milhares de livros, eu chutei um livro de escola. Que doideira, legal. é verdade. E você sabe que eu tenho um projeto com o Dom Casmurro, porque quando eu tinha 16 anos, mais ou menos nessa época de escola também, meu professor de português falou assim, na classe... Se alguém se aventurar a escrever Dom Casmurro pela visão da Capitu, tá liberado de todas as provas e todos os projetos até o 3º ano, que naquela época era o colegial. E aí, eu tinha amado tanto Dom Casmurro que eu comecei a escrever. Esse livro tem 150 páginas escritas, Dom Casmurro, só que narrado pela Capitu. Uau. E é um projeto que eu quero publicar agora, voltar a ele 30 anos depois. Que animal.
Esse livro que eu tô lá, tipo, talvez depois eu possa ler algumas coisas pra vocês aqui em outro episódio. Mas aí, o que foi o despertar do autoconhecimento, assim, você falou dos 22 anos? Porque aí nessa época, trabalhava com vários amigos num projeto de marketing de relacionamento e tudo mais, e eu lembro que alguns deles começaram a frequentar uma escola de espiritualidade. E aí, eu nunca tinha, acho que talvez já tivesse ouvido, mas eu não tinha ainda muito essa visão, nem sabia direito o que era espiritualidade. E por conta de crescer dentro da igreja evangélica, o lance só de falar, às vezes, de espírito já era algo que criava uma certa, né, tipo, né, porque espírito só Espírito Santo, só Deus, né, e aí espiritismo, essas outras vertentes de outras religiões, acabava que eu não tinha nenhum conhecimento. E lá era uma escola de espiritualidade, e aí eu comecei a entender o que era espiritualidade, meditar, né, enfim. Qual é o seu entendimento de espiritualidade? Porque é interessante que cada um tem um, né? Cara, eu acho que é essa conexão com a essência, essa busca pela conexão da nossa essência. Eu acho que é meio que isso, assim. E era isso que ensinavam lá? Basicamente. Tinha, né, alguns conceitos, algumas coisas que até achava legal, mas também questionava um pouco, às vezes, pô, será que isso aqui é isso mesmo? Mas beleza. Mas me despertou, abriu um pouco o campo de visão que ainda era um pouco fechado, assim, em relação à espiritualidade. E aí eu não lembro se foi alguém que falou, como que surgiu o meu interesse por ler O Poder do Agora. Que foi o primeiro livro que eu peguei pra ler. Eu ia chutar que era esse, Eckhart Tolle. Aí foi o primeiro livro que eu acho que eu li até o final, assim, com gosto, e aí, tipo, fez um pão, sabe? Abriu o meu campo de visão, assim, de um jeito de... Por quê? Porque é justamente a resposta pro que vocês me perguntaram no começo. Ele traz à tona tudo que a gente já sabe. Não tem nenhuma novidade lá. Nada é novo. É simplesmente ele reafirmando coisas que a gente já sabe, que fazem parte da nossa essência e que a gente simplesmente ignora, não leva para o nosso dia a dia, né? Mas quando começa a colocar luz sobre como a gente funciona, como nossa mente funciona, né? Como que é a nossa consciência, que não somos mente, mas somos consciência, que observa por trás disso tudo. Você começa a falar, caraca, é mesmo, esse monte de coisa que eu fico pensando o dia inteiro, não sou eu, nem queria estar pensando tudo isso, mas tô sem controle. Aí que eu comecei a entender tudo isso e falou, caramba, realmente. Aí comecei a entender o que era realmente a mente, o ego, a nossa essência. Aí começou a se tornar cada vez mais interessante essa busca, né? Porque eu comecei a entender o que estava acontecendo, como eu funcionava e que na real todos nós funcionamos. E aí você começa aos pouquinhos, né, a vivenciar essa transformação que acontece na mente, né, por trás de tudo. E eu sinto que o Eckhart Tolle, ele tem realmente esse poder, que é um poder de traduzir tudo aquilo que a gente, de alguma maneira, já sente, né? Já percebe nos nossos pensamentos, mas que a gente não consegue explicar em palavras. E você lê aquilo e fala, caramba, ele entrou óbvio dentro de mim e tá falando tudo isso. Aquilo, né? É muito doido. E especialmente esse livro, eu acho. Porque os outros, não tanto quanto. Eu sinto isso muito mais no Poder do Agora também. Eu confesso que eu gosto muito do Novo Mundo. Novo Mundo. Despertar de um novo mundo, né? É um novo mundo, despertar de uma nova consciência. Isso. Eu gosto muito dele porque, assim, depois que a gente já leu O Poder do Agora, ele traz justamente essa questão de que o Poder do Agora é o que nos desperta e eu acho que o Novo Mundo é o que nos clareia a forma com que a gente ajuda a humanidade a despertar, saca? Então é meio que a sequência, né? Que é o que a gente sabe, se primeiro é você, para depois no mundo, né? Então eu acho que é muito isso. O Poder do Agora faz clarear muita coisa aqui dentro e o Novo Mundo faz a gente conseguir ter mais clareza de como colocar isso pra fora, assim, e ser um agente de transformação, né, um agente dessa nova consciência. Vamos chamar um post pra gente ir logo pro que interessa aqui, né? Ele tem uns posts tão incríveis que eu fico pensando, assim como o autor do Poder do Agora traduz ali em palavras no livro, né? Eu acho que o Vitor tem muito disso, assim, esse poder da gente ouvir as coisas. E aí, acho que é por isso que imagino que é por isso que você faz tanto sucesso, porque você coloca ali naqueles vídeos, né? Coisas que fazem tanto sentido, que estão lá de uma forma tão óbvia, né? E você fala, claro, óbvio que é isso. Como que eu não tinha pensado nisso antes, não é, Cê? Eu acho que sim, mas eu fiquei com uma coisa que você falou que está ecoando aqui. Eu estava tentando
escutar o que estava ressoando, que é o que é que ficou dessa semente da educação que você recebeu. Como é que você carrega isso para a relação que tem a ver até com esse post? Eu estou muito ansiosa para ouvir o que você tem para contar sobre ele. Mas especialmente sobre o poder do agora. Para mim, é muito interessante como a leitura faz isso, né? Desperta coisas diferentes em cada um. Para mim, despertou muito a coisa do não importa o que te aconteceu. Você está aqui, não está? E você vai fazer o que com isso agora? Que é a autorresponsabilidade. E aí eu acho que isso é muito empoderador quando você vem de uma origem em que você atribui isso sempre a alguém ou uma força maior sem se responsabilizar por absolutamente nada. Então você fica muito vitimista, né? Você está sempre ali, tudo que me acontece é porque Deus quis ou porque tinha que ser. Tudo bem, não importa o porquê. A pergunta é até por que não acontecer com você, né? Por que não? Não é isso, é o que você faz com isso. Qual é a responsabilidade aqui e agora? E eu acho que ele desperta muito para isso. Mas eu queria ouvir, eu tô ansiosa. Vamos ver o post. Vai, solta aí. Tem uma frase na Bíblia que diz: quem de vocês, estando ansiosos, é capaz de acrescentar 1 hora sequer à sua vida? E ela é um tapa na cara, né? Porque além de não acrescentar nem um minutinho, as nossas preocupações muitas vezes roubam minutos, horas, dias ou às vezes boa parte da nossa vida, né? E na grande maioria das vezes, as nossas preocupações não passam de ilusão. E eu não lembro quem me ensinou isso quando eu era pequeno, eu acho que foi minha mãe. Que preocupação é, na verdade, pré-ocupação. É a gente se ocupar antes da hora. E se pré-ocupar ou ficar ansioso, na grande maioria das vezes, não ajuda em nada, né? E por mais que a gente tenha desafios, todos nós temos, de diversos tamanhos, em vários momentos diferentes da vida, fica muito mais fácil a gente encontrar uma solução para eles na paz do que na turbulência, com fé do que na desconfiança. Na verdade, fica muito mais fácil quando a gente aceita o desafio, entrega ele na mão de quem cuida de coisas muito maiores do que nós e confia que ele, lá de cima ou onde quer que ele esteja, sabe o que faz. Isso não quer dizer que a gente não vai ter desafio, mas que a gente vai encarar eles com muito mais paz. Esse vídeo, ele já responde, assim, o que você acabou de falar antes, saca? Tipo, que você, de onde, né, essa semente de ter tido essa criação e tudo mais, e a relação com o poder do agora. E é basicamente isso, né? Eu cresci ouvindo muito sobre Deus, sobre a Bíblia, né? Com minha mãe, meu pai, né? Essa criação dentro da igreja, entendendo o que a Bíblia falava. E o poder do agora, ele fez justamente isso. Ele começou a me clarear um monte de coisa que eu tinha ouvido a vida inteira, assim, né? A vida inteira, até os 18. E que começou a fazer sentido, né? Esses dias eu até postei uma história falando, justamente pegando um trecho que ele falava lá, que na Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. E nada mais é do que conhecer a nossa essência. Quando a gente conhece a nossa essência, a gente entende que a gente é consciência, a gente começa a se libertar, né? Então, veio muito disso, assim, né? Acho que aí, essa minha criação toda, que eu ouvi, todo esse monte de ensinamento da Bíblia, quando eu comecei a entender ela através dessa ótica de que somos consciência, né? E entendendo que... Até esses dias, não lembro onde eu postei, falando que Deus... A palavra Deus, ela é limitante, né? Então eu prefiro até usar essência em vez de Deus. Acho que essência lá no Poder do Agora, ele usa ser. Né? Ele até é um livro de pergunta e resposta. E a pessoa, mas então quando você fala de Deus, você fala ser é a mesma coisa que Deus? Pode ser, porque ser é mais abrangente. Eu particularmente prefiro falar essência. Acho que essência é Deus, saca? Essência a gente sabe que todo mundo tem essência, é o que tá por trás, né? Então a essência de tudo, eu acho que é Deus. Agora, esse post fala da ansiedade, né? Fala da preocupação. A Ana Paula ficou louca que ela queria falar sobre isso quando a gente estava aqui conversando. Mas eu quero te fazer uma pergunta que tem a ver com o que a Cíntia disse antes, que tem um lance entre você confiar
E aí, você se entregar para essa força maior que tá no comando, e que a gente sabe que tá no comando, e que não vai adiantar a gente tentar controlar a nossa vida, porque quando a gente tá alinhado com a nossa essência, a gente começa, inclusive, a sentir a força dessa força, né? Fazendo as sincronicidades todas rolarem pra gente entrar no nosso caminho de verdade. Porque eu sinto de verdade que essa força maior, quando a gente encontra a nossa essência, ela dá cada empurrão, o cara fala, é esse o caminho, não tem mais como duvidar, né? Não tem. Mas, por outro lado, tem a questão de, não é também só ficar parado, né? E achando que essa onda vai te levar. Tem um lance da autorresponsabilidade, né? Total. Como você enxerga isso? Cara, eu vou fazer uma referência que eu vi, acho que foi ontem, um vídeo do Caio Carneiro, que pra mim é um amigo, assim, de também, ele... Acho que ele fez parte desse movimento de transformação da minha mentalidade, porque... Quando eu conheci ele estava começando na indústria do marketing e relacionamento, foi o que me despertou para muita coisa, assim, para abrir minha cabeça para mentalidade financeira, para espiritualidade, enfim, para busca do autoconhecimento. E ontem ele postou um vídeo falando sobre isso, que é uma máxima beneditina, que é exatamente isso, eu concordo demais, que é ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Maravilhoso. Então, pra mim, acabou, né, pessoal? É isso. Encerrou, tchau, próximo episódio. Que eu sempre, assim, desde que eu comecei a entender esse caminho do autoconhecimento, dessa busca, foi cada vez ficando mais claro isso. Eu sempre tive que, teve uma época que, mano, era só eu. Deus não vai fazer nada por mim. Sou eu que tenho que me mexer. Se eu não fizer, eu corre e ninguém vai fazer por mim. Só que aí quando eu comecei a entregar também um pouco mais na mão de Deus, da força, da essência, enfim, tanto faz o nome, que eu comecei a ver que também sem esforço as coisas aconteciam, começou a fazer muito sentido essa frase. Porque é isso. Se entrega Porque eu acho que sai de um lugar, assim, pelo menos para mim, de exigência de que, então, já que você permitiu, você, no caso, com V maiúsculo, né, Deus, então, como se tudo fosse simplesmente uma permissão, um joguinho do bem contra o mal, e não um espaço dentro da gente de desenvolver uma relação com Deus, ou com a espiritualidade, ou com a própria vida, que conecte aquilo que não depende da gente. E que aí eu acho que é onde é o mais difícil mesmo de acessar, e com o que tem Deus a ver com o que a gente está fazendo, né? Eu lembro, eu li esse livro tarde, né, vamos dizer assim, foi em 2012, e eu lembro que eu estava vivendo um momento super delicado na minha vida. Eu tinha que fazer uma cirurgia, eu tenho uma prótese de quadril, e eu estava lendo ele durante o período de preparo para fazer essa cirurgia, que demorou 1 ano, né? E aí eu lembro de ficar muito pensando em coisas que a minha família me dizia, mas Deus fez você assim, né? Com a necessidade de... Não com a necessidade... Essa já é a minha releitura, né? Com a necessidade de colocar uma prótese. Mas naquele momento era sem ter a cabeça do fêmur, né? E para mim, aquilo era muito limitante. Não é porque Deus me fez assim que Ele quer que eu permaneça assim. Não tem nada que eu possa fazer para além disso, né? E eu acho que tem muito esse lugar, assim, de... qual é o Deus que você escolhe e que você mensura e coloca a fé, né, e a confiança, e não ao contrário. E por que é que quando as coisas estão tão ruins e a gente encontra o nosso limite, a gente fala, cadê Deus? Eu não sei, eu sempre acho que milagre é aquilo que acontece depois que você trabalhou por tudo que você podia e não conseguiu. Você fez tudo, entregou tudo. Aí sim vem Deus. Ô, Cis, né? Você tá falando... Não só, mas eu acho que nesse lugar da dor, de onde é que tá de quem é a responsabilidade disso aqui? Eu não consigo achar que é uma coisa que caminha sozinho de um lado ou de outro. Não é unilateral. Não sei. Ô, Cis, você tá trazendo um assunto bem importante, assim, né? Eu, como médica, há muitos anos aí, mais de 20, eu vivencio diariamente muito sofrimento, né? Muitas pessoas que questionam o tempo inteiro a existência desse Deus, né? Ou porque tiveram uma morte na família, ou porque eu diagnostiquei uma doença totalmente incapacitante, ou pelo grau de sofrimento. E acho que até a minha busca também de autoconhecimento e tudo aquilo que eu acredito muito nessa força, muito, né, em Deus, no universo. Eu cultivo muito a minha espiritualidade e já passei por maus bocados, que não foram poucos, na minha família, de saúde, enfim. Eu encaro
e também pela vivência profissional que eu tenho, eu encaro que sim, a gente tem uma tendência absurda a buscar esse Deus, ou falar desse Deus, ou se vangloriar da presença dele quando tudo dá certo, né? Nossa, graças a Deus, cara, olha que podcast incrível que eu tô do lado do Vitor. Cara, eu sou muito fera. Eu gravo um podcast com Mariana Ferrão, amor, presta atenção, hello. Há 3 anos atrás ela era minha deusa da internet. Então, aí Deus existe, sacou? Aí a gente Deus... tem que ouvir essas coisas, sabe? Amor, aqui é estilo sincerão. Aí Deus existe, Deus é bom, Deus é legal, né? Só que o Deus que também me faz ser assaltada, que faz eu ter uma doença na família, que faz eu ter um perrengue financeiro... Que ideia é essa? Então, ele é o mesmo, né? E aí, eu encaro muito pela forma como a força que eu vou ter para enfrentar esse obstáculo, a forma como eu vou enxergar essa dificuldade, e é isso que muitas vezes eu tento passar para os meus pacientes que duvidam o tempo inteiro dessa existência, sabe? Porque eu acho que é aí sim que a gente tem que acreditar, que ter fé, que falar, cara, então eu vou passar porque o meu copo sempre tá meio cheio, apesar de qualquer desgraça que aconteça, e aí eu queria te ouvir. Cara, pra mim, assim, é um pouco daquilo que a gente tava falando. Eu acho que a gente, como humanidade, transformou Deus em algo. E aí fica muito fácil, né? Porque você consegue atribuir mérito ou culpa né? É muito mais fácil você atribuir mérito e culpa a alguém, né? A alguma situação, do que você não vai atribuir mérito e culpa a uma energia. Saca? Porque não é imaterial. Então não tem como. Só que aí a gente deturpa, entendeu? A gente acaba atraindo mérito e culpa a algo que, na verdade, na minha opinião, nem existe. O Deus que a gente classifica como Deus, que a gente chama de Deus, isso pra mim não existe. Porque pra mim, Deus, que foi que eu falei, pra mim é a essência. É o que permeia o todo, é o que dá vida ao todo, é a fonte. E aí você vai falar que a fonte de vida te permitiu ou fez com que você fosse assaltada, ou te permitiu... Cara, isso é basicamente assim... Se a gente se pegar e for fazer um estudo de anos e anos pra entender cada coisa que você passou na sua vida, que acabou, aí tem gente que vai chamar de karma ou dharma, que te levou a estar naquele momento, naquela situação, pra ser assaltada, ou pra aquela doença despertar, saca? Você pode, através da mente, ficar tentando buscar, entender e justificar o porquê que aconteceu. Só que é muito mais fácil falar, Deus permitiu. Do que falar, eu bebi demais, comi demais, não fiz exercício e fiquei doente. Exatamente. Não, e às vezes não é nem Deus permitiu, né? Às vezes é Deus, por que você está fazendo isso comigo, Exato, né? Deus nem é você. Exato. Por isso que eu tô falando, pra mim, esse Deus aí que a gente atribui, nem existe isso. Pra mim também não. Esse ser assim que as pessoas... Pra mim, Deus não é ser, não é um ser, não é algo, não é... E eu gosto muito dessa ideia da energia, que tá dentro de todo mundo e que tá em tudo também. Não tá só dentro da gente, Exato. né? Tá em tudo. Então, eu também gosto... E também queria só pegar essa história do milagre, porque eu não acho que o milagre é quando tudo dá ruim e daí algo bom acontece pra te salvar. Eu acho que o milagre é o tempo todo. Isso. O milagre é a gente tá aqui, trocando os nossos olhares, né? O milagre é a gente tá vivo, o milagre é a nossa existência. E o milagre é, às vezes, também a gente se dá conta de que, nossa, esse momento tá sendo foda, né? E quantos instantes de felicidade absoluta a gente tem no nosso dia e que a gente deixa passar batido. Né? Mas às vezes a gente fala, isso já teria valido a vida toda, né? E eu acho que esse é o milagre, essa sensação, né? De que esse momento já teria valido a vida toda. Qualquer que seja o seu, né? E a nossa existência tem muitos desses, né? Agora eu quero retomar a história da ansiedade. Eu acho que a gente falou bastante, só pra gente ir pra história da preocupação, porque isso gasta um tempo, né, minha gente? Você se preocupa com o que hoje em dia? Porque ele tem uma cara, assim, uma vibe de um cara relax no máximo. Você fica preocupado? Fico, lógico, né, cara? Assim, eu acho que como todo mundo, a gente tem diversas situações que a gente precisa passar no dia a dia, enfim, em relação ao trabalho, em relação a amizades, em relação à família. Então, tudo pode gerar preocupação. Eu acho que vai muito da forma com que a gente encara
as situações, os fatores, né, as coisas que acontecem e o quanto a gente quer que isso tome o nosso tempo nos preocupando sobre aquilo que vai acontecer. Então, assim, desde que eu comecei a tentar entregar um pouco mais na mão do divino, eu comecei a ver que funciona. Aí eu tenho tentado me preocupar o mínimo possível. Então, é muito aquele exemplo que eu não lembro se era em que livro que fala, que é tipo do beija-flor. Então, assim, tem uma situação que vai acontecer. Eu vou lá, tento mexer o que eu posso em relação àquela situação e me retiro dela, sabe? E volto. Pra tentar, porque é isso, não adianta eu ficar ali muito tempo, saca? Então, que nem, tipo, você me falou, a gente vai ver seus posts, tem algum post que você quer falar e tal, não sei o quê. Não, Mari, vamos, traz vocês lá. Porque se eu chegasse e falar, vamos falar sobre esse, pronto, eu já comecei a limitar sobre o que eu gostaria de falar. E aí eu já vou começar a me preocupar sobre o que eu vou falar quando a gente for falar sobre aquele tema. E aí é que hoje vai começar a roubar minha vida antes de eu chegar aqui, porque eu vou estar pensando no que eu vou falar lá quando eu chegar lá. Então, justamente... Eu amei que você... Preciso fazer uma pausa, porque eu amei que você tá defendendo isso, porque eu falo isso aqui pra elas o tempo todo. É o nosso conflito, é o nosso conflito por trás das câmeras. Acabou de botar na mesa o principal conflito desse podcast. Você resolveu o problema aqui que existia. Eu vou voltar, gente, ó, você separa esse trecho, né, viu, gente, meninas? Faz um da nossa edição, aí. separa esse trecho, porque vai esse pra trecho da reunião. eu vou botar no WhatsApp delas todos os dias. Maravilhoso. Porque é isso, né? E acho que essa tentativa de controle, porque a preocupação é uma tentativa de controle do que vai acontecer na vida, né? Ladrão, né, pensando aqui. Fala no microfone, senão o Mauri vai ficar bravo. É até um ladrão pensando aqui. Totalmente, é um ladrão de tempo, né? E tem a ver com aquilo que você fala no comecinho do post, né? Pergunta se tá na Bíblia lá, pergunta se a ansiedade vai te dar uma hora a mais. Não vai te dar. Pelo contrário, ela vai roubar. Ela E vai roubar minutos, segundos, meses, enfim, pode roubar a vida. Tem gente que passa a vida inteira preocupado com uma situação que nunca aconteceu. E não vive. E que não vai acontecer nunca. Não falo, sei lá, não lembro, vi isso tudo. Eu sou uma pessoa assim, eu vejo muita coisa, mas eu confesso que eu não fico me apegando muito aonde foi, onde eu vi as referências, assim. Até me perdoa se eu, às vezes, tinha que, às vezes, dar o crédito a alguém, não tô dando. Mas acho que é 90%, mais de 90% das nossas preocupações, elas não chegam a se tornar realidade. Então, assim, imagina o quanto tempo, se 90% do que a gente pensa não vira realidade, a gente vive pensando o tempo todo sobre um monte de coisa, a gente vive só em pura ilusão, em pleno estado de ilusão, né? Todo mundo que é preocupado é um ansioso em potencial? É difícil afirmar assim, mas na minha percepção, a preocupação, a ansiedade, ela é uma antecipação negativa do futuro. A preocupação não necessariamente, eu acho. Então, explica a diferença. Sei lá, se eu tenho uma reunião difícil no final do dia e eu tô preocupada com o que vai acontecer nessa reunião, eu acho que eu me empenho em me preparar melhor, em buscar dados ou em me acalmar, enfim, em pensar sobre aquilo de uma maneira produtiva, sabendo que tem coisas que talvez eu possa fazer para me sentir melhor em relação ao que está acontecendo. Quer dizer, dá para acalmar a preocupação com preparação e planejamento em alguma estratégia? Acho que sim, Maria. Acho que dá até para entender a preocupação como um pedido, assim, né? Olhe para isso com mais calma. Presta atenção com cuidado, nisso, né? Está te incomodando. Já, eu acho que a ansiedade, eu acho que ela é aquele lado, assim... sombrio mesmo, no sentido de tirar a esperança, de te colocar num modo de muito controle, de excessivo planejamento, como você está dizendo. E de pouca ação, muitas vezes, né? Sim, eu acho, paralisa, né? Eu acho que é um pouco por aí. É que a preocupação excessiva, né? Já é a própria definição da... Acho que chega a ser até o reflexo da emoção ao pensamento, né? Acho que a preocupação, ela pode ser o pensamento, né? Que atua na mente. Acho que a ansiedade, ela já começa a adicionar uma carga física ou química de energia, que aí é a emoção manifestando no corpo, né? Também, né? Sei lá, preciso abastecer... Eu tava vindo pra cá, preciso abastecer o carro. Ai, meu Deus, será que eu chego num posto no meio do caminho ou é melhor eu atrasar um pouquinho do horário que eu tinha planejado para ir em um outro lugar aqui que eu vou rodar mais, mas eu com certeza consigo. Tô preocupada com isso. Saí de casa, deixei coisas lá, demandas específicas, vim para cá me preocupando se aquilo vai funcionar, mas eu não tô deixando de estar aqui, de estar curtindo, de estar fazendo o que eu tenho que fazer por causa disso. Por exemplo, agora,
Eu fiquei pensando também, enquanto você falava, assim, Vitor, que quando a gente não tá, quando a cabeça tá aqui, né, no corpo, mas a mente não, então tem uma frase que eu adoro, né, esqueci o nome, talvez eu lembre, a cabeça deve estar onde os pés pisam. E na verdade, onde é que a gente tá quando a gente então tá ansioso? Sempre em outro lugar, né? Então, onde é que tá acontecendo a vida? Se você não tá aqui nem lá, você tá num limbo. É um jeito de não existir, talvez. Você tá deixando de viver, né? Você simplesmente não tá vivendo. Tá acontecendo ali. Tem outra forma de deixar de viver, que é essa que tá nesse post que a Tawane vai soltar agora pra nós aí. Põe aí, que esse também é um jeito fácil de deixar de viver, ó. Da porta pra dentro, só a gente sabe o que passa, né? O que a gente vê do outro é o palco. E a gente vive comparando os nossos bastidores com o palco do outro. E isso faz com que a gente muitas vezes se sinta pequeno, incapaz, faz a gente desacreditar dos nossos sonhos e esquecer que, principalmente, além de ser o personagem principal, a gente é o diretor de tudo isso. Mas olha bem para os seus bastidores, para a sua história, cheia dos desafios que só a gente sabe que passa, dos erros e dos acertos, das perdas e das conquistas. E eu posso te falar, provavelmente tem gente olhando pro seu palco e se admirando. Então por que a gente não olha pro palco do outro e usa isso como fonte de inspiração ao invés de comparação e volta pra cá, pros nossos bastidores, grato pela história que a gente já escreveu até aqui e inspirado para escrever uma história cada dia melhor. Hein, diretor? Hein, diretor? Hein, diretor? Fantástico. Conta pra gente, assim, porque comparação é um jeito da gente perder a vida também, né? Se a gente ficar se comparando, você já se comparou muito? Muito. Com quem e por quê? Ah, cara, com muita gente, porque simplesmente eu ainda não estava satisfeito com a minha jornada, né? Na verdade, enquanto eu não comecei a aceitar que as coisas que eu tava vivendo faziam parte da minha história, do meu caminho, e que era o meu jeito, e a minha vida ia ser a minha vida. Não tinha como a minha vida ser igual a do outro. Exemplo, tipo, que eu falei do Caio. Pô, eu conheci o Caio, sei lá, 2010, 11. A gente deve ter, sei lá, uns 2, 3 anos no máximo de diferença de idade. E eu conheci o Caio uma semana e pouco depois que ele tinha entrado no mesmo negócio que eu tava entrando. E em poucos meses ele virou milionário e eu não. E eu vi meus amigos virarem milionário e eu não. E eu vi um monte de gente que tinha começado depois de mim virar milionário, fazer um monte de coisa, viver coisas incríveis que eu tinha sonhado a vida inteira e eu não. E aí, pô, lógico, me comparava, mas ao mesmo tempo tinha aquele negócio dentro de mim, falando, mano, não era pra ser assim, não era pra ser assim. Um dia eu vou entender. E aí eu comecei a entender ao longo, que nem eu tava falando pra vocês antes, que minha vida começou a ficar mágica, assim, das coisas irem acontecendo de um jeito que eu falei, caraca, se eu tivesse ficado milionário naquela época lá, que nem os caras, eu não tava vivendo isso hoje. Aí, passar mais um pouco, começar a viver coisa, eu falei, caraca, se eu tivesse estourado daquele jeito lá, eu não... Imagina, com 20 e poucos anos de idade já milionário, talvez eu nem ia estar correndo atrás de realizar isso aqui, que hoje, pô, pra mim é uma grande conquista. Aí eu comecei a ver que as coisas, pô, tinha que ser do jeito que era pra ser a minha história, né? E aí, cada vez eu fui me comparando menos. Mas, por exemplo, esses vídeos que eu faço hoje, faz relativamente pouco tempo que eu faço vídeos assim. Mas eu já venho tentando trazer um conteúdo voltado mais pro autoconhecimento, de forma mais sutil no meu Insta, sei lá, há uns 2 anos. Mas era muito sutil, era usando minhas fotos de fundo, com mensagens que eu já tinha visto que performavam, né, que a galera tava compartilhando. E aí eu ficava às vezes me comparando, eu falava, pô, mas tem uns caras que lá mete a cara ali, fala um negócio que às vezes nem tem tanto sentido e bomba, né? A pessoa postou um negócio lá, tá mó feio, a fonte tá esquisita, a foto nem é tão legal que nem a minha, que pô, mó corre pra fazer essa foto aqui e bomba. Só que é isso, aí eu fui cada vez abrindo mais mão desse lance, de me comparar, sabe? E fui respeitando o meu momento, que as coisas... elas iam acontecer na hora que elas tinham que acontecer, saca? E aí, acho que esse processo de aceitação, pra mim, hoje em dia, assim, uma das palavras que eu mais levo no meu dia a dia, na minha vida, é a aceitação. Pra mim, ela é a chave, assim, saca? Tanto que
Vira e mexe, às vezes eu abro caixinha de pergunta no Insta lá, e a galera, qual é a fórmula da paz? Eu até fiz uma brincadeira outro dia, eu falei qual era a fórmula da paz. É A, que é a primeira letra do alfabeto, né? Então é mais fácil começar uma fórmula com A. Mais sei, que é tipo, beleza, eu sei, é a sabedoria, né? O tá é de tipo, mano, independente do que acontecer, tá bom, beleza, é assim. E o são é porque as coisas são como elas são. Então é aceitação, uau. Saca? Tipo, e é incrível, cara. Desde que eu comecei a levar a vida com mais aceitação, é mágico. E isso passa mágica. Por a gente aceitar do jeito que a gente é, né? Na real, aceitar absolutamente tudo. A gente, o outro, as condições, o clima, a vida. Tipo, a aceitação é a abertura. Porque se você não tá aceitando, você já começa a limitar. Não tô desse jeito, não. Tipo, até aceito que isso aconteça, mas não desse jeito. Não é aceitação, já põe limite. É do seu jeito. Aí você pôs uma condição na aceitação, já deixou de ser aceitação. Então, e até de aceitar coisa boa e coisa ruim que surge, porque a vida é sobre isso, né? Eu até fiz um vídeo uma vez falando desse lance de coisa boa e ruim. Nenhuma coisa vem com rótulo, né? Tipo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. A gente classifica. Só que, se você pegar uma estrada de pedra, você não vai classificar que essa pedra é boa, essa pedra é ruim. As ruins eu vou vir tirando porque eu quero andar num caminho só de pedra boa. Você passa por cima, as coisas vão acontecendo. Então, a gente não tem que ficar escolhendo, isso aqui não era pra ser assim, isso aqui era pra ser de outro jeito. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Então, mas é muito doido isso que você tá falando, porque você falou, as coisas não vêm com rótulo. A maior parte das coisas do mundo hoje tem rótulo, né? Só que o que importa mesmo não vem com rótulo, né? Exato. Isso que é doido. E aí a gente fica nesse mundo polarizado querendo a classificação e o julgamento, quando na verdade a gente tem que caber dentro da gente, em primeiro lugar, a dualidade. E se a gente não aceitar a dualidade que existe em nós somos bons, somos ruins, nós somos bonitos, somos feios, nós somos preocupados e despreocupados, nós somos legais e às vezes não somos legais, nós somos gentis, mas ao mesmo tempo às vezes a gente passa por cima do outro. Se a gente não conseguir, a gente tem coragem, mas às vezes a gente tem vergonha, às vezes a gente tem medo, a gente tem culpa. Se a gente não aceitar tudo isso que tá dentro da gente, não dá pra aceitar o outro e as coisas, né? E tem que, é esse trabalho interno, né? E é sempre de dentro pra fora, em absolutamente tudo, né? Não tem como você começar a aceitar que as condições são como elas são, que as pessoas são como elas são, que a vida é como ela é, enquanto você não aceitar que você é como você é. Né? Então, a jornada é sempre pra dentro, né? E aí, a partir da aceitação, a gente pode começar a se transformar, né? Porque se a gente percebe a vergonha, a culpa, né? O ser ruim com alguém, ou ter feito alguma coisa que machucou, primeiro a gente tem que perdoar a gente por ter machucado o outro. E aí a gente pode começar a perceber que a gente não precisa mais machucar o outro, né? E eu acho louco, porque isso volta para aquela questão de que é sobre a gente antes de ser sobre o outro também, né, Mari? E aí a comparação, eu acho que tem essa coisa de tirar a gente da gente. Total. E olhar para o outro. Então, eu escutei outro dia, não é uma frase linda, adoraria que fosse produção minha, não é, que a comparação rouba a coragem. E isso para mim faz muito sentido, porque quando você está comparando, normalmente você não está comparando se colocando lá em cima, e se você está fazendo isso e colocando alguém embaixo para se sentir bem, acho que a gente também precisa olhar para isso com carinho. Mas aí virou competição, né? Exato. E pode ser ruim, porque aí o teu foco não é chegar onde você queria, mas tá à frente de alguém. Não, e subjugar o outro, né? Isso, acho que aí é um lugar que não é tão legal, assim. Mas eu acho que o que ele diz, né, de que a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro, isso que eu achei muito maravilhoso desse post. Isso é incrível. Que é isso, cara, a gente tá lá no nosso corre, no perrengue do nosso dia, e tá olhando o outro na imagem, no vídeo perfeito. Essa hoje semana em dia, eu participei... com as coisas de rede social Total. E essa semana eu participei de um painel onde estava a Vera Iaconelli, psicanalista maravilhosa, mega fã dela. E a gente estava discutindo, era um evento sobre beleza em vários sentidos, mas beleza e saúde mental, beleza e autoestima, e a beleza que vem de dentro. E o painel dela era sobre autoestima e autoconfiança. E ela teve uma pergunta sobre a história da internet, ela falou assim, o mundo hoje é imagem. E a imagem é completa. A imagem não deixa brecha para que você possa fazer interpretações ou que a partir da imagem você chegue a algum lugar. Então, hoje a gente está substituindo as nossas experiências, que deveriam ser depois simbólicas, porque a gente atribui significado à nossa experiência, por imagens ideais de outras pessoas.
Então, eu acho que aí mora a grande questão dessa história da comparação. Porque quando a gente tá olhando pra fora, pra imagem do outro, pro palco do outro, que tem a luz, tem o holofote, tem o cuidado, tem o cenário perfeito, tá tudo montado ali, porque aquilo foi feito para ser daquele jeito. E a gente tá vendo a nossa vida que não tem luz boa, que tem um monte de coisa fora de ordem. A gente fica comparando com um ideal que a gente nunca vai atingir, né? E aí deprime mais, fica mais ansioso, esgota mais, porque acha que tem que trabalhar mais para ter a casa de luxo, o carro XPTO, a bolsa, a roupa e tal. E aí, por isso que a gente também vive nesse mundo adoecedor de transtornos mentais cada vez mais, né? É uma das causas, né? E desfoca também, né? Porque eu acredito que a gente tem uma quantidade de energia para colocar nas coisas. E nessa hora que essas coisas acontecem, a gente desloca e desfoca o nosso poder, né, o nosso potencial de tempo, dos recursos que são limitados também, né? Tempo é um deles, é o principal deles. Para pensar que não vai dar certo, né? Que a gente não vai conseguir, que nunca vai ser possível. Então, a comparação em alguma instância, ela pode se ligar com a desesperança. E é isso, é uma comparação que eu acho que é sempre injusta, embora a gente faça muito, porque eu acho que a gente vive em um mundo que compara a gente se compara, eu acho que aceitar isso é uma coisa importante, mas entender que quando a gente faz isso, a gente perde a coragem, que a gente sai daquilo que a gente tem para oferecer, e aí a gente se perde dessa essência, é muito importante, porque a alegria também está no processo que ninguém enxerga. Mesmo quando alguma coisa dá errado e você consegue aceitar, errei, aconteceu, o que vai vir disso? Depende do que você puder fazer com isso, mas se você continuar ali naquele lugar de se apontar o dedo e se diminuir cada vez mais, daí eu acho que a mágica não acontece mesmo. Total. É bem isso. Até fazendo um parênteses disso que você estava falando, me veio na hora, assim, quando você falou de que a coragem, né, impede... Como que era a frase? A comparação rouba a coragem. A comparação rouba a coragem. Frase, gente. Mas na hora, quando você falou isso, me veio, tipo... Quando eu comecei, né, meus empreendimentos, que foi fazendo um canal no YouTube de skate, já tinha um monte de gente, vários caras que já tinham canal no YouTube de skate. Enormes, que já faziam muito conteúdo. Eu não sabia. Então eu não tive com quem me... Eu só comecei a me comparar depois que eu comecei. Então eu tive coragem pra começar, saca? Porque eu não tinha visto. Aí depois que eu comecei, eu falei, caraca, já tem uma galera fazendo. Como é que eu tô fazendo isso também, né? A gente pode chamar o próximo post? Peraí, só quero fazer uma pergunta. Porque agora você tá começando, acho que não começando, mas já tem um tempinho, você tá entrando num lugar onde as pessoas vão se comparar com você. Como é pra você isso? Você virou o palco. Você... Boa. Cara... Eu tento, assim, o máximo que eu posso mostrar que eu sou uma pessoa normal, comum, igual a todo mundo, saca? Tipo, não tem diferença nenhuma. Faço questão de mostrar que a minha vida no Ceará lá é andar de bicicleta, descalço, pra cima e pra baixo. Tudo isso já provoca muita inveja. Mas assim... Pra nós paulistas, muito. Mas assim, a pessoa, eu sou normal, saca? O que eu tento até, inclusive, trazer dentro dos conteúdos é justamente um vocabulário e uma forma de trazer a mensagem que, assim, normal. Eu tô sempre de bermuda, camiseta, descalço, agachando na areia, numa escada, em qualquer canto, pra trazer uma mensagem que nem a Ana falou, realmente me fez pensar num negócio que já como não tinha enxergado isso antes, porque é total verdade, já vibrava aqui dentro. Então, assim, eu sou uma pessoa, eu acho que, e não quero nem me comparar a nenhum grande mestre, mas eu sinto que eu tô fazendo a mesma coisa do que os grandes mestres vieram fazer. Trazer a luz sobre a nossa consciência da forma mais clara e sutil possível, saca? Tô aqui pra mostrar que eu sou melhor que ninguém, nada. E foi o que Jesus falou, né? Tipo, o que eu fiz, vocês podem fazer ainda mais. Então, eu acho que todos nós, independente de quem seja, a gente pode... do nosso jeito, cada um tem o seu jeito. Do jeito que eu trago as mensagens, eu nunca tinha visto ninguém fazer. Mas eu vi vários outros caras fazendo de formas incríveis, que era a identidade deles, que me inspirou a fazer do meu jeito. Uhum. Agachar na frente da câmera e falar uma parada, eu nunca tinha visto ninguém. E na verdade foi um teste. Eu comecei a fazer esses vídeos, eu já trazia outros formatos, que alguns tinham um alcance muito bom, mas não era a minha cara. Falei, vou dar minha cara pra ver o que acontece. E aí eu agachei, né? Sempre trouxe muitas
frase do Charlie Brown, porque pra mim sempre foi uma inspiração muito grande, ter crescido ouvindo e tinha total conexão com quem eu sou, porque andei de skate, era da rua, era vagabundo, era moleque, era, sabe, tipo, pra mim, eu sempre fui Charlie Brown, saca? E então era pra mim natural trazer as mensagens deles já nos formatos que eu trazia sem dar as caras, e quando eu comecei a dar as caras, continuou normal, natural. Então pra mim, pô, vinha as frases na minha cabeça e falava, pô, eu sou isso. Só vou filosofar um pouquinho mais em cima da frase do cara que já era um baita de um poeta. Mas você sabe como é que eu te conheci? Eu vou contar esse bastidor nas redes. Por causa de um amigo cinegrafista da Globo que te postou. E o que eu achei mais sensacional foi justamente isso. Porque ele também é Charlie Brown. E rapaz, e aí eu falei, cara, esse cara, no caso você, tá conseguindo falar para esses caras coisas que a gente nunca vai conseguir porque a gente não acessa nesse lugar. Então eu achei muito incrível porque você toca a gente, mas você também toca uma galera do corre, da rua, Charlie Brown, do skate, com essas mensagens que estão, digamos assim, talvez um pouco mais distantes ainda, né? Que não estão, porque estão dentro de todo mundo, mas que você consegue trazer. Então isso para mim foi falar, caraca, que foda. Exato. Porque a galera talvez se descola ainda de imagens que eles veem na internet. Do estereótipo ali. Exatamente. Né? Uma mensagem minha não vai, talvez, colar, mesmo que eu reposte exatamente o que você falou com essa galera. Vamos falar, loirinha lá, fresquinha, doutora, fez medicina, agora vem aqui cantar de galo. Entendeu? Acho que você tem essa questão dessa empatia, identidade, uma troca mesmo. Que é incrível, né? E a gente olha pra você falando ali, você tem essa magia, né? É uma coisa que você encanta, você tem uma energia encantadora, e aí a galera cola e fala, é isso. E aí eu acho que, concordo com a Mari, assim, acho que é mágico o alcance que você tem, assim, de públicos diversos, né? Sim, é justamente o que eu quero fazer, sabe? É alcançar o maior número de pessoas com uma mensagem que faz sentido pra mim. Então, eu tenho que ser não imparcial, porque eu não sou imparcial, eu sou eu ali, né? Tipo, é a minha identidade. E a minha identidade é isso, assim, tipo, quem me conhece sabe que eu, assim, beleza, eu não falo exatamente igual, né? O tom, a minha velocidade de fala que eu tô conversando com vocês aqui não é a mesma num vídeo. Mas é porque o vídeo tem realmente como objetivo levar uma mensagem que pra mim é muito clara, de uma forma que fique clara pra qualquer pessoa. Então, muitas vezes na hora que quando eu escrevo, porque todos eles eu escrevo pra depois gravar, eu já escrevo pensando até como se eu estivesse meio que falando com uma criança ou com qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer condição, de qualquer lugar do Brasil, né? Porque a gente tem línguas diferentes no país. Então, eu tenho que trazer um português claro, prático, simples, sutil, de uma forma de falar também sutil, mas ao mesmo tempo sendo eu, né? Eu não vou pegar e trabalhar o português com a melhor gramática possível. Sou eu ali, saca? Então, eu acho que essa questão das pessoas se compararem a mim, cara, quanto antes vocês pararem, melhor. Não compara, não. Você tem o seu momento, peraí, deixa eu ler meus posts? Tenho. Tipo, cara, o que eu falo e agora eu preciso ouvir de mim mesmo e eu tô falando pra um monte de gente, tem um monte de gente se inspirando em mim e eu mesmo não tô ali olhando pra aquilo que eu... Às vezes eu paro, às vezes eu fico ali dando uma rodada no meu feed, vendo de novo, até porque eu entrei num ritmo de postar muito, né? Então, assim, sei lá quantos vídeos já foram nos últimos 3, 4 meses. Então tem coisa que às vezes eu nem lembro que eu fiz, saca? E aí às vezes eu pego e fico dando uma assistida de novo nas coisas que eu falei. E não só esse processo de assistir meus posts de novo, mas esse processo de estar realmente construindo todo esse conteúdo, cara, o aprendizado que eu tive nesses últimos meses, assim, porque é muito aquele negócio, né? A gente aprende muito ensinando, né? E eu não acho que eu tô ensinando nada, eu tô compartilhando o que vibra aqui dentro. Eu só tô, tipo, colocando em palavras fáceis de serem compreensíveis, de ser compreendida para as pessoas, saca? A Mari fala, a gente aprende o que ensina. Não, a frase também não é minha, é de um amigo meu. Mas ele diz assim, a gente só ensina aquilo que a gente mais precisa aprender. Total. Né? E é muito massa, assim, que ano passado eu tava trabalhando para uma marca de kite, que era, assim, um sonho de adolescente, porque eu comecei trabalhando no mercado do surf e skate, sempre sonhei em trabalhar no marketing de uma marca de board esporte e tal. E aí, pô, tava incrível, tava muito massa, só que ao mesmo tempo bem desafiador. Porque, por mais que é board esporte, querendo ou não, corporativo.
A gente tá ali dentro de uma corporação, de uma organização, que as coisas precisam acontecer, são processos, são pessoas, então é desgastante, né? Vocês sabem como é o processo dentro de uma empresa. Sim, então muito. A gente vai ter conflito, a gente vai ter uma série de coisas, e eu já tinha tido experiência dentro de outras empresas, mas eu acho que eu nunca tinha chego num nível de estresse tão grande quanto eu cheguei ano passado, porque eu tinha responsabilidade muito grande também. E eu, tudo que eu queria era, tipo assim, o que eu vinha pedindo, na verdade, desde o começo do ano, era viver mais em paz. E aí eu até falei outro dia no Insta que, pô, assim, o universo vai te dar o que você precisa pra conquistar ou desenvolver o que você quer. E ele não vai te dar o que você quer. E aí eu queria paz e ele me deu guerra. Então, isso é muito, a gente já falou sobre isso aqui, mas assim, a história de saber pedir é muito importante. E esteja preparado para receber. Esteja preparado, porque se você pedir paz, vai te dar guerra pra você... Repete Você isso que eu quero anotar, por favor. O universo vai te dar o que você... Precisa pra você desenvolver e conquistar o que você quer. Maravilhoso. Não o que você quer, né? E foi muito isso. E aí eu vim vivendo tempos de muito caos no segundo semestre, principalmente. Só que aí eu comecei a encontrar a paz. Dentro. Saca? E é muito isso, né? E aí, pra mim, assim, foi mágico, cara. Porque desde que eu comecei a publicar esses vídeos, a maior recorrência de comentário eram de pessoas falando como sentia paz nos meus vídeos, como meus vídeos acalmavam. E eu Mal vivendo puro caos, assim, ó. Você buscando pela sua paz. Sim, mano, como é que eu sou um cara tão da paz? Só que eu vi que as pessoas já estavam reconhecendo algo que já estava começando a aflorar em mim. E aí as pessoas me ajudaram a reconhecer essa paz, e aí esse processo, então assim, eu venho de 10, 15 anos de transformação, mas esses últimos 4, 5 meses acelerou absurdamente esse processo, porque eu, né, para poder passar adiante, trabalhei tudo isso muito em mim. Então, pô, hoje, por isso que eu até prefiro, vou lá e vou falar do que vier, porque pra mim tá natural, saca? Eu tenho buscado tanto isso, né, clarear toda essa nossa essência aqui dentro, que fica fácil falar, independente do que for solicitado. Então vamos botar mais um post e aí a gente encerra, vai. A gente já passou do tempo, óbvio, mas a gente sabia que isso ia acontecer. Mas hoje pode, né? O que você tinha sugerido, o primeiro dele que você sugeriu. Então, é esse aí. Você consegue perceber qual é a minha maior insegurança? Não. Então provavelmente o mundo também não percebe as suas. E quanta coisa a gente deixa de fazer por muitas vezes se sentir inseguro, né? Por achar que a gente não é capaz, ou que a gente não é a pessoa certa para fazer aquilo. Ou talvez por pensar demais no que os outros vão pensar se a gente fizer o que a gente tem vontade. Mas se o que as pessoas pensam sobre nós já é uma ilusão, porque elas não sabem na verdade tudo que a gente passa ou quem a gente é, imagina o que a gente acha que as pessoas pensam sobre nós. Então, se você tem vontade de fazer alguma coisa, de começar um projeto novo, enfim, você sabe o que existe aí dentro que você quer colocar para o mundo. Faz. Seja você mesmo e da forma mais natural possível. Porque as coisas mais naturais da vida são as mais bonitas. E as coisas mais bonitas da vida não estão preocupadas com opinião e muito menos pedem por atenção. Então, você quer falar alguma coisa dele? Cara. Eu já tô nocauteada aqui, não caiu uma ficha, caiu uma daquelas máquinas de... A máquina inteira. Meu Deus do céu. Eu acho que, assim, esse vídeo, assim, ele resume muita coisa que clareou aqui dentro nos últimos tempos, saca? Então, é um pouco do que a gente tava falando da questão da comparação, da coragem, né, de permitir que o universo faça a parte dele, dar espaço para que o milagre aconteça. Então, tipo, foi um vídeo que... Eu tenho boa parte dos meus vídeos hoje em dia, ou eles são baseados em referências da leitura, ou de conteúdos que eu vejo outras pessoas fazerem, que me inspiram, que às vezes eu pego a referência e falo, essa frase aqui realmente é muito boa. Eu vou trazer minha percepção sobre ela. E isso foi uma frase que eu tinha visto num vídeo de alguém, que era justamente isso, estava escrito assim, né? Tipo, era uma frase, acho que um vídeo de uma menina, sei lá, tomando um café, não lembro o que era que ela tava fazendo. E tipo, perguntava, você consegue perceber qual é a minha maior insegurança? Então, se você não tá percebendo a minha, porque provavelmente o mundo também não percebe a sua, saca? Então, para de ficar se preocupando demais com as suas inseguranças, que o mundo vai pensar, o que as pessoas vão pensar. Faz, cara, tipo, põe pra fora o que existe dentro de você, porque
eu venho nesse processo de pôr e vinha nesse processo de comparação também. E aí, quando eu falei, quer saber, eu vou fazer, vamos ver no que dá, foi quando eu comecei a fazer esses vídeos. E aí eu parei de me comparar, eu coloquei a minha verdade, que nem eu tava falando pra vocês. Eu fiz do meu jeito, sem me preocupar muito. Hoje em dia, tipo, antes eu era uma pessoa até, assim, muito vaidosa, muito pensava muito, puta, meu cabelo tinha que falar isso. Meu cabelo tá tudo bagunçado nesse vídeo ali, eu não tava, sabe, tipo, não tô mais preocupado se tinha uma mosca voando na frente, se tinha coisa na minha camiseta, se o cabelo tava bagunçado. Porque não é isso que a pessoa vai prestar, tipo assim, se prestar atenção é porque ela tá preocupada com outra coisa, saca? Meu objetivo ali é passar a mensagem, é o que tá vibrando aqui dentro. Então, conectar a minha alma, o que tá vibrando aqui dentro, com a alma da pessoa. Se ela tá preocupada com outra coisa, eu já não criei essa conexão. Então, tanto faz. Vocês querem falar alguma coisa assim, tipo, que tá... Eu tô embasbacada, pra mim acabou. E vocês? Eu fiquei com uma fala sua ali, do começo. Virão os desafios, mas que a gente encontre paz, né? E eu acho que uma conexão aí com a coisa da onda, né? Um dia eu vi um post assim, segura a onda, quando te dizem para segurar a onda, aí tinha uma onda gigante, né? Tipo, e a pessoa aqui, né? Um surfista ali, tipo, assim. Eu acho que desafio com paz é um pouco isso, é entender aquilo que é maior que a gente, sei lá. E a conversa com vocês, né? A nossa conversa aqui hoje me despertou para esse lugar de que existem desafios, mas a paz, ela pode coexistir, embora exista ali uma coisa imensa, o caos fora, a paz está lá dentro. Adorei. Não, pra mim esse post final, porque a gente não combinou a ordem, né? Veja, mas a ordem se fez. Foi incrível. Que é isso, quando a gente entrega, isso acontece, mais um milagre registrado aqui, então, pra mim também acabou. Te agradecer muito. Eu que agradeço. Nossa, que prazer imenso. Tá sendo incrível, assim. É legal que muita gente nos últimos tempos me pediu, podcast, participa de podcast, faz seu podcast. Pra quem pediu, tá aí, podcast. Eu aqui pra, na real, aprender a fazer isso, né? Minha primeira experiência de, a gente sentar, conversar. E pra mim é uma honra poder Primeiro podcast? Como entrevistado? Pelo amor de Deus! Cadê agora meu remédio do coração, emocionada. Ingrid? Separa meu remédio do coração. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Amei. Você gostou de ser a primeira, gente, que entrou coisa pra incrível, história, porque esse cara vai gravar sei lá quantos mil podcasts. Olha que coisa incrível. E foi demais, né? Foi demais. Eu gostei muito. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês. Ter mais uma forma da gente poder passar isso adiante, né? Porque eu acho que é isso. Somos agentes do despertar de uma nova consciência, né? Então, é mais um canal que a gente tem pra poder passar isso. Yes!